saúde. Tente mudar. Olá, está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima e eu quero começar o programa de hoje mandando para você um forte e carinhoso abraço. Afinal de contas, hoje é o dia do abraço. E aí, eu quero estimular você que está aí em casa a dar um abraço forte, gostoso em quem está aí pertinho de você. Onde você estiver em casa, aqui no estúdio, em qualquer lugar. Afinal de contas, já está comprovado cientificamente que o abraço tem poder. E um forte poder. O abraço, inclusive, pode ser uma arma contra a violência. Essa violência que ela já está presente em todos os níveis da nossa sociedade e se apresenta como um problema social grave e recorrente. Violência que está presente, inclusive, dentro das nossas escolas e se apresenta das mais diferentes formas, afetando todos os agentes desse processo educativo. Pais, alunos, professores, gestores de toda a ordem. E o que precisa nos preocupar é que essa escola é um dos agentes formadores da moral e da ética do nosso povo. O que fazer? No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos refletir sobre a violência nas escolas. Começamos com o nosso informativo e temos um time muito especial para nos ajudar nessa reflexão. A violência entrou de vez no currículo escolar dos brasileiros. Só que agora, em vez de um saudável e democrático conflito no campo das ideias, alunos, professores, diretores e funcionários precisam cada vez mais conviver com agressões, ameaças e abusos. A violência é um problema social que está presente nas ações dentro das escolas e se manifesta de diversas formas entre todos os envolvidos no processo educativo. Ela, no trajeto ou dentro da escola, afasta estudantes das redes pública e particular. Segundo o IBGE, os Ministérios da Saúde e da Educação, 109 mil alunos de 3 mil escolas disseram que deixaram de ir à aula ao menos uma vez nos últimos 30 dias por não se sentirem seguros. A pesquisa também perguntou aos estudantes se eles haviam se envolvido em brigas com armas brancas nos últimos 30 dias e 7,3% disseram que sim. É isso aí, gente. A gente hoje aqui vai falar, refletir um pouquinho sobre essa questão da violência nas escolas, porque, na verdade, a nossa sensação contínua é de que a violência ela tem aumentado em todos os lugares, mas também e particularmente dentro das escolas. Temos especialistas para nos ajudar nessa reflexão e entender todo esse processo. Recebemos aqui no estúdio a querida Liliane Lobianco, ela que é conselheira tutelar, também presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do município do Rio de Janeiro e que é também psicóloga. Sempre que a gente vai falar desses temas, você está aqui no Nega Fogo. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Celeste. É um prazer retornar e poder ter a oportunidade de trazer algumas contribuições do nosso cotidiano para os telespectadores. Verdade, né? Afinal de contas a gente tem que pensar, né? Tem que refletir muito sobre, inclusive, essa questão, né, Liliane? Verdade, verdade. Também conosco, Moacir Mesquita de Souza. O Moacir, ele é professor de língua portuguesa e é um dos idealizadores da pesquisa sobre as condições de trabalho dos professores no Programa de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Noturno. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Bacana aí esse trabalho, né? Você está falando sobre as condições de trabalho dos professores. Isso é um assunto que é altamente preocupante, não é mesmo? Sem dúvida. É um trabalho que nós estamos realizando, ele está finalizado, que já abarca 81 escolas do ensino noturno na rede municipal de ensino, aqui no Rio de Janeiro, né, e dá um panorama sobre as condições de trabalho e também se fala sobre a violência, né? Tem duas perguntas aí na pesquisa que tratam sobre a violência entre os alunos e em relação do professor e o aluno também. Bacana. A gente vai conhecer essas perguntas e ver assim que nível que você já tem resposta para elas, né? Ao longo do nosso programa de hoje. Quero apresentar também nosso terceiro convidado, o Ítalo Pires Aguiar, que é advogado sindical do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, aqui
profissionais de educação e é também do Escritório de Advocacia Fonseca e Aguiar. Muitíssimo obrigado por estar aqui. O sindicato é daqui do Rio de Janeiro, município ou estado? Município e estado. Ah, bacana, bacana. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Eu agradeço o convite e espero poder contribuir com o tema também. Perfeito, certamente, certamente. Queridos, vocês que são envolvidos com esse tema em diferentes medidas, é apenas sensação ou a gente pode afirmar que a violência, inclusive nas escolas, ela de fato tem crescido, né? Como é que vocês têm enxergado isso? Eu sempre tenho a impressão que a violência não é um problema particular da escola. Né? A gente vive uma sociedade extremamente violenta, em muitos sentidos, no sentido mais tradicional da violência física, mas uma violência resultante também das desigualdades que marcam a nossa sociedade. E me parece que a escola é o filtro de toda essa violência, porque é um momento em que a sociedade para refletir sobre determinadas temáticas e tentar superá-las e alcançar um futuro melhor. Então, me parece que a violência permeia toda a sociedade, mas ela fica mais evidente na escola em razão da expectativa de construir uma sociedade diferente a partir da escola. Eu acho que realmente a escola não é um ente isolado intramuros, né? A violência na escola acontece como reflexo também da violência que ocorre na sociedade. Os vários tipos de violência. Quando a gente fala violência, a gente tem que pensar qual violência, que violência é essa, né? São tantos tipos de violência, então a escola também é uma vítima desta violência, né? Isso perpassa também em relação aos alunos, dos profissionais de educação, né? Então a escola não é um ente isolado, né? Verdade, verdade. Eu penso, Celeste, que a escola ela tem um papel que é diferenciado dos espaços comuns de violência, né? Que é da proposta de desconstruir, de formar cidadãos, de potencializar nesses cidadãos ações que às vezes o cotidiano, os professores, diretores, né, a equipe da escola se deparam com quadros de violência que são construídos no espaço cotidiano da vida em família, né? Eu acho que a escola tem esse poder. No conselho a gente percebe assim, que as crianças que estão evadidas da escola estão vulneráveis, né? Porque o espaço da escola ainda é um espaço de referência, de construção, de outras possibilidades para essa criança. Então, quando a gente fala da violência, eu vejo a escola como um agente no sistema de proteção que tem essa potencialidade de descontinuar esse processo. É lógico que a gente não vai dizer que a escola vai fazer isso, porque as políticas têm que ser estruturadas e efetivadas. Mas a escola tem esse papel fundamental, quer dizer, ela tem essa potencialidade. O papel da escola é um outro, mas essa potencialidade de desconstruir alguns conceitos que já vão para aquele espaço cristalizado. Eu nem sei, Liliane, me permite só assim, né, compartilhar, eu nem sei se o papel da escola é necessariamente outro. Eu acho que é também esse, né? Também esse. É parte do papel da escola, o papel da formação, da ética, dos valores, etc. E fico pensando que não tem como a gente até não presenciar a violência também dentro da escola, porque ela não é um agente isolado, porque ela é reflexo, né, de um todo, de uma comunidade, de um contexto, e até como elemento de desconstrução, ela vai, de alguma forma, vivenciar essa realidade, né? Eu vejo também o seguinte, por que, então, uma escola deveria ter esse papel, tem essa potencialidade de desconstruir, né, essa violência fora dela? Por que, então, tem tanta violência na escola, né? Eu acho que ela perdeu um pouco essa capacidade. Não, por que perdeu essa capacidade? Porque a gente vê na internet, aí, principalmente no YouTube, tantos vídeos sobre violência de alunos, né, dentro da escola e fora da escola também, né? E se prolifera tudo isso porque a escola perdeu essa capacidade. A gente tem que refletir também por aí, né? Com certeza. O porquê, né? Por que passam tantos problemas para o Conselho Tutelar? Eu estava até conversando, né, com a professora.
a escola, é como se a escola estivesse falando assim, nós não temos mais autoridade em certos problemas, nós vamos passar para o Conselho Tutelar. Eu acho que algumas coisas poderiam ter sido resolvidas na escola sem precisar passar para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já está até abarrotado de problema, tanta coisa tem que resolver. É verdade. E eu acho que esse é um elemento de reflexão mesmo, né? Por que que a escola vem perdendo esse papel? Por que que a família vem perdendo esse papel, essa capacidade de influenciar de forma significativa? Por que que o Estado... O que que vem acontecendo, né? Que as pessoas têm se tornado tão violentas e têm... meu Deus, assim, até perdido a capacidade do controle emocional. E até para a gente entender que contexto de violência a gente está falando, a gente já falou mesmo aqui, né? São diversos tipos de violência. Quais são, na visão de vocês, os tipos mais comuns, os tipos mais recorrentes de violência que acontecem dentro das escolas? Agora, Eliana, tem uma questão que me instiga bastante, que muito embora a escola seja reflexo da violência que permeia toda a sociedade, ela tem algumas violências muito particulares. Como, por exemplo, me vem à mente agora duas que são muito particulares desse ambiente. A questão da cidadania nas escolas, né? Partindo do pressuposto de cidadania, enquanto participação do povo na construção e controle das políticas públicas, a gente tem políticas públicas educacionais nos quais o povo participa da sua formulação de maneira quase insignificante e o controle da sua execução no mesmo sentido. Então, a gente tem participação dos profissionais de educação, dos pais, dos alunos, dos gestores do chão da escola, quase que nula nas políticas públicas de educação. E, por outro lado, eles são os agentes diretos dessas políticas e os seus objetos. E aí, os agentes que praticam as políticas direto na escola e aqueles que são afetados diretamente por essas políticas pouco participam da sua formulação e quase ou nunca participam do seu controle no sentido de apontar erros e propor mudanças. Então, essa é uma violência que diz muito sobre a escola, porque pouco ou quase nada os elementos da comunidade escolar participam da formulação de políticas públicas que os afeta diretamente e, na verdade, são os elementos dos quais são responsáveis. Claro que existe, quando existe uma situação de violência na escola, necessariamente você está falando do gestor da escola, do profissional de educação, de pais e alunos. Aqueles que não participam da formulação de políticas públicas nesse contexto. Antes de eu passar para vocês, deixa só para a gente não perder esse gancho, como você acha que essa não participação na questão das políticas públicas, de um modo geral, refletem de maneira prática no contexto da escola, gerando violência e exemplifica para a gente o tipo de violência decorrente dessa não participação, só para fazer assim, né, trazer clareza para aquilo que a gente... Não que não tenha sido claro, mas... Por exemplo, profissionais de educação e gestores da unidade escolar que se sentem compelidos por uma política pública a qual não participaram, mas têm que executar. Então, eles as executam de maneira, por vezes, pouco reflexiva. Isso reflete em alguns problemas no trato com os alunos. Por outro lado, pais que, da mesma maneira, não participaram dessas formulações e que não entendem as dificuldades profissionais que estão aplicando essa política pública. Certamente, isso é um barril de pólvora para eventual conflito entre pais e profissionais de educação, que um é compelido a executar a política, o outro vê o seu filho sendo objeto dessa política, mas não compreende ela em todas as suas particularidades. Então, ao primeiro momento em que alguma coisa dê errado nesse circuito, entre profissional de educação, aluno e pai, e eles não compreendem o pano de fundo dessa relação, é possível que um pai entre em conflito com um profissional de educação em razão de eventual dificuldade que ele tenha tido com o seu filho no contexto educacional. Eu fico pensando e queria a ajuda de vocês nesse contexto. Uma coisa que me vem à mente quando você fala isso por exemplo, a definição da gente
da gente trazer para a escola pública, para a escola, né, para a classe normal, o ensino, eu concordo com a política em si, né, das crianças com necessidades especiais, mas não necessariamente a gente dotar essas classes com profissionais, com o número de profissionais adequado para tomar conta, com a capacidade de... Né... Bom, Celeste, eu acho que essa participação, né, essa construção coletiva e participativa da sociedade na elaboração das políticas, ela não se dá só no processo educacional. Então, talvez seja essa um grande caos, né? Porque, na realidade, povo não delibera política e nem controla, nem acompanha. A gente vê os conselhos de direito, os conselhos populares que são paritários, metade sociedade civil, metade governo, que tem esse papel de deliberar política, esvaziados, porque as pessoas estão angustiadas. Hoje as pessoas elas querem respostas imediatas às suas questões, né? E tem coisas que a gente não consegue fazer. Eu queria falar, essencialmente, sobre os tipos de violência que a gente identifica no processo escolar. Porque, na realidade, não existe um consenso, né, de conceitos, me corrijam, por favor, a respeito desse conceito de violência na escola, porque cada um fala do seu lugar. O professor fala do seu lugar, a mãe fala do lugar dela, a direção fala do lugar dela, e não existe um conceito unificado. Hoje a gente pode pensar, e alguns estudiosos apontam, que a gente pode tratar da violência dentro da escola e da violência fora da escola, né? É aquela violência que envolve agressões físicas, ameaças, né? E a intraescolar, que envolve a falta de cuidado, de proteção e de zelo de quem é guardião da criança naquele espaço escolar. Às vezes não é só com a criança, às vezes é com os profissionais que lá estão inseridos. Então, assim, eu acho que a gente precisa tecer essa rede. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou dar uma paradinha e volto. E vamos trabalhar um pouquinho nessa rede. E aí entendê-la e avaliar um pouquinho o mérito dela. E até passar aí pela pesquisa do Moacir para entender quais foram as perguntas feitas no contexto da violência escolar e se a gente já tem algum tipo de resposta para elas, tá? Logo depois do intervalo.